Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja sobre as nossas vidas nesse dia. Quero trazer uma mensagem para nós, uma mensagem que vem falando ao meu coração já há algum tempo. E o tema dessa mensagem é uma desconstrução que dói. Uma desconstrução que dói. E que desconstrução é essa? É de nós mesmos. A gente percebe aqui num texto bíblico, lá em Mateus, em João, no capítulo 8, ali no versículo 31 em diante, quando Jesus ele vai falando e se revelando aos judeus, percebe-se que Jesus começa a desconstruir uma certa cultura deles, começa a desconstruir uma certa crença deles. Jesus começa a desconstruir aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles imaginavam que seria algo agradável a Deus. E Jesus começa a se colocar ali e se revelar como Salvador, como Messias, como o caminho verdadeiro, como a vida verdadeira. E ele se coloca como um libertador, né? Mas para os judeus aqui se torna meio complicado entender sobre isso, se desconstruir. Porque até então eles viviam sob o domínio da lei. E Jesus ele vem trazendo uma proposta diferente de salvação. Ele vem trazendo a graça, ele vem trazendo a simplicidade do Evangelho, que é crer nele como Salvador, para se tornar livre verdadeiramente. Mas aqui ele começa a pegar alguns pontos onde que fere aquilo que os judeus acreditam, aquilo que os judeus, ao longo de praticamente 2000 anos, construíram dentro de si mesmos, né? Então até hoje assim é difícil as pessoas se desconstruírem. Eu estou falando aqui de 2000 anos de construção, né? Mas digamos, eu tenho 47 anos, outras pessoas, alguns têm 20, outros têm 30 e assim vai. E muitas vezes você desconstruiu uma ideia de si mesmo, uma ideia de adoração, de busca de salvação, uma ideia de cristandade, né? Uma ideia do cristianismo genuíno, faz com que as pessoas comecem a ter um embate com seus pensamentos, com aquilo que ela crê, com aquilo que ela acredita, com a religiosidade, né? Começa a bater de frente muitas vezes com culturas que vai ferir aquilo que a pessoa acredita. Mas a palavra de Deus ela traz essa liberdade, ela traz aquilo que vem desvendar os nossos olhos, tirar essa venda que muitas vezes faz com que a gente não enxergue, né, o caminho da salvação para as nossas vidas. E Jesus aqui está fazendo isso. Vou ler alguns textos aqui para a gente entender melhor isso. Como é difícil se desconstruir de quem somos. Mas é o único caminho para que eu e você possamos chegar ao céu, para que eu e você possamos ser salvos. É nos desconstruir da nossa natureza humana, daquilo que como homens acreditamos, né? Da nossa sabedoria humana, desconstruir-se daquilo que a gente imagina que é o correto, desconstruir dos nossos títulos, daquilo que a gente conquista muitas vezes e olhar para Deus como algo que é suficiente, o Evangelho como é algo maravilhoso, suficiente para a nossa vida. Aqui em João, no capítulo 8, no versículo 31, fala sobre escravos e livres, né? E Jesus fala assim, então Jesus disse para os que creram nele, olha só, Jesus está falando para aqueles que acreditaram nele, né? E Jesus está dizendo o seguinte, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles responderam, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão,
porém estão tentando me matar, porque não aceitam os meus ensinamentos. Eu falo das coisas que o meu pai me mostrou, mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês. Aí eles questionam: o nosso pai é Abraão, respondeu eles. Então Jesus disse: se vocês fossem de fato filhos de Abraão, fariam o que ele fez. Mas eu lhes tenho dito a verdade, que o vi de Deus. Assim mesmo vocês estão tentando me matar. Abraão nunca fez uma coisa assim. Vocês estão fazendo o que o pai de vocês fez. E eles responderam mais uma vez: nós não somos filhos ilegítimos. Nós temos um pai que é Deus. Jesus disse a eles: se Deus fosse de fato o pai de vocês, então vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui e não vim por minha própria conta, mas foi Deus que me enviou. Então percebe que Jesus pega num ponto. Jesus toca numa ferida. Jesus chega ali e fala para eles que eles precisam ser livres. Né? Se vocês continuarem me obedecendo meus ensinamentos, Jesus falou aqui, então serão de fato meus discípulos. E vocês vão conhecer esta verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Né? Mas como assim? Como vem uma pessoa aí depois de 2000 anos, né? Porque especificamente sugere-se que as genealogias foram criadas com o objetivo de justificar o nascimento de uma criança de uma linhagem real. Né? Então ali em Mateus, no livro de Mateus, menciona sinteticamente um total de 46 antepassados que teriam vindo aí entre 2000 anos antes de Jesus, de Abraão até Jesus. 46 antepassados de Abraão até Jesus. Então a gente está falando de 2000 anos. 2000 anos onde que todo esse povo, toda essa nação foi construída em cima de uma cultura que fala de um Abraão que foi chamado por Deus, né, na terra de Ur, do Caldeus, e ele ouviu a voz de Deus, ele foi obediente, ele é considerado como o pai da fé. Então ele vai para uma terra onde que Deus manda, ali então acontecem muitas coisas, e ele então começa toda uma história. Abraão é chamado amigo de Deus pela obediência. Então toda a nação de Israel é construída num tempo de 2000 anos. Né? Um tempo de 2000 anos de Abraão até Jesus, dentro dessa cultura de que Abraão é, né, alguém muito importante. Que eles têm Abraão como alguém muito elevado no meio deles, na cultura deles. E Jesus fala que eles são escravos. Mas Jesus não está falando de uma escravidão física, né? E eles não estão enxergando isso. Jesus está falando de uma escravidão espiritual, de uma escravidão que foi condicionada pelo pecado. E eles não entendem isso. Eles começam a questionar Jesus e falam: olha, como nós podemos ser pessoas presas? Como é que nós podemos ser pessoas escravas? E Jesus vai mexendo na ferida. Olha, Abraão foi um homem obediente, Abraão foi um homem diferenciado. E se vocês fossem realmente filho dele, vocês fariam aquilo que ele fez e vocês não estão fazendo. Vocês não me ouvem, vocês às vezes pensam em me matar, vocês pensam em me fazer mal, né? E Jesus, lá no início do texto, como eu li, Jesus estava falando para as pessoas que estavam começando a crer nele. Mas percebe-se que Jesus sempre trata naquilo que precisa ser tratado em nossas vidas. Existe um detalhe na nossa vida que precisa ser desconstruído. Muitas vezes é legal ir na igreja, muitas vezes é muito bom a gente caminhar com Deus, a gente sente aquela paz, olha, mas muitas vezes ali numa pregação na palavra, muitas vezes ali o Espírito Santo mexe em algo que a gente precisa desconstruir. Nós, em vez de continuarmos e nos humilharmos e dobrar o nosso joelho, curvar a nossa cabeça e permitir o trabalhar de Deus na nossa vida, a gente faz como aqui os judeus estavam fazendo. A gente não permite uma desconstrução. E muitas vezes a gente, né, quando lê esses textos, a gente critica, né, e fala: olha, puxa vida, estava a salvação ali, a graça diante deles e eles não enxergavam. Né? Os judeus não queriam essa salvação, essa liberdade. Mas pensa comigo, não é fácil desconstruir uma cultura. Não é fácil desconstruir pensamentos, ideias que se tem ao longo de 2000 anos. Eu não estou falando da minha vida e da tua que tem um curto espaço de tempo.
Como eu falei, eu tenho 47 anos, desconstruir algo dentro desses 47 anos não é tão difícil. Às vezes pode ser difícil, mas imagina desconstruir pensamentos, culturas, desconstruir algo que foi gerado durante 2000 anos. 2000 anos. Não foi fácil. E eu não os julgo por isso, porque chega um homem lá em Israel dizendo que é a verdade, dizendo que é a verdade, que é a liberdade, que ele está libertando aquele povo de toda aquela lei, né? Ele não está mudando nenhuma vírgula da lei, ele diz, mas ele está aliviando o peso, né? Como ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Ele está aliviando um peso daquele povo, de uma lei que eles não podiam cumprir. E ele está ali colocando como alguém que vai cumprir por eles e vai libertá-los de tudo isso. Porque eles ainda são escravos de pensamentos ruins, de atitudes ruins, eles são escravos de uma cultura que não liberta eles, mas deixa eles cada vez mais presos ao pecado. E foi difícil para eles entender. Talvez seria difícil para mim, para você entender que nós precisamos nos desconstruir. Tem coisas na minha vida que precisam ser desconstruídas. Às vezes a gente dá muito valor aos nossos títulos, aquilo que a gente conquista uma vida toda, né? E quando Deus começa a falar no nosso coração pelo Espírito Santo que a gente precisa abrir mão disso, abrir mão daquilo, para ter uma vida verdadeira com Ele, para ser liberto de tudo em nossa vida, né? Deus começa a falar com a gente, para a gente deixar a bebida, para a gente deixar certos hábitos, para a gente deixar certas palavras, para a gente deixar certas ações que nós mesmos praticamos por causa da nossa carnalidade, ou às vezes por causa do nosso gênio, né? E a gente tem uma certa dificuldade, uma dificuldade gigantesca de se desconstruir de quem a gente é como ser humano e renascer em Jesus, como pessoas transformadas, como pessoas livres, como pessoas libertas. Não é fácil, mas esse é o convite do Evangelho. É esse convite que Jesus está fazendo para nós, né? E aqui eles falam que Jesus tem demônio, que Jesus é louco, é doido porque ele está falando algo, né, que não cabe dentro da cultura deles. E quantas são as vezes que a gente ouve o Evangelho, até mesmo eu lembro de mim mesmo antes de me converter, que eu via certas palavras referente à Bíblia, ou certos crentes que passavam por mim falavam alguma coisa, eu chamava, esse povo é louco, é doido. E hoje eu vejo que não é. Eu era um doido, eu era um louco de não abrir meu coração para o Espírito Santo começar a me desconstruir e saber que eu tinha um monte de pecados, ainda tenho, e preciso ser cada vez mais livre em Jesus. É por isso que eu busco Jesus, é por isso que eu preciso de Jesus. Desconstruir 2000 anos ali em Israel foi um trabalho que está sendo feito até hoje pelo evangelismo e pelo Espírito Santo lá em Israel, junto com os judeus. Porque eles, na maioria, ainda não acreditam em Jesus. Porque essa liberdade que Jesus oferece, que é tão maravilhosa e tão simples, ela não entra no coração das pessoas, porque às vezes a cultura, a religiosidade, né, tudo aquilo que envolve uma religião, né, que é construída com formas de se adorar, né, com liturgias para se adorar, e Jesus chega e fala, não, não é mais assim. Isso aí tudo é uma escravidão, isso daí tudo deixa vocês presos. Eu tenho algo para vocês que é diferente, que é liberdade, que é paz. Vocês precisam de se desconstruir de tudo isso que vocês acreditam e crer em mim, nas minhas palavras, porque o Pai me enviou. Né? E ali na frente ele fala que antes de Abraão existir ele já era, então ele já está se revelando Deus aí, e o povo acha aquilo mais loucura ainda. Mas ele é Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Lá no início do Evangelho de João, está dizendo isso, que ele é a palavra, que antes de tudo existir, ele já era. Jesus já era, Jesus é o verbo, ele é o início, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é a única e verdadeira religião, ele é a única e verdadeira salvação para mim e para você. Agora a gente precisa se desconstruir de tudo aquilo que a gente acredita que está, né, nas entrelinhas, que está ali longe do verdadeiro evangelho, da verdadeira salvação, que é Jesus Cristo, um Deus que se torna homem, não comete pecado, toma sobre ele todos os nossos pecados,
leva para uma cruz e ali ele é sacrificado, ele é morto, né? Mas ele é ressurreto ao terceiro dia, ele ressuscita, ele vence a morte e ele sobe aos céus, onde está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e diz as Escrituras, eu creio que ele irá voltar. Ele está voltando e há de julgar os vivos e os mortos. Então Jesus, ele está prestes a voltar. E nós precisamos nos desconstruir e deixar o Espírito Santo nos reconstruir novamente. Nós precisamos permitir com que o Espírito Santo reconstrua em nós tudo aquilo que é da vontade dele. Tudo aquilo que ele quer para mim e para você. Para mim ele quer algo em particular, para você ele quer algo em particular. Mas para que isso aconteça, para que eu e você venhamos a realmente entender, enxergar o que Deus tem para nós verdadeiramente, que é acima de qualquer religião, que é acima de qualquer crença, é simplesmente ter uma vida eterna com ele. Ele mesmo disse para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já falava para vocês, já teria dito para vocês. Mas eu vou preparar lugar para vocês. E que lugar é esse? Que lugar é esse que Deus tem preparado para mim e para você, meu querido? A Bíblia diz que não desceu no nosso coração. Não desceu o nosso entendimento. Nosso entendimento não consegue discernir, imaginar o que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe por quê? Porque é uma maravilha indescritível. É algo extraordinário. É algo que não tem como humanamente a gente imaginar. Porque é algo maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Mas para que a gente possa fazer parte de tudo isso, nós precisamos nos desconstruir. Precisamos deixar o pecado, deixar aquilo que a gente acredita que é verdade, mas não é. Deixar tudo aquilo que nos impede de entrar na presença de Deus de lado e ser reconstruído pelo Espírito Santo. Não é fácil. Meu querido, minha querida, não é fácil. Mas Deus tem um plano grandioso para mim e para você, na medida em que a gente, sem reserva alguma, nós nos prostramos e adoremos, sem precisar, sabe, segurar nada dentro de nós. Mas permitir com que Deus nos limpe, nos transforme e nos liberte de toda a humanidade que temos, de todo o pecado que vem na nossa carne. Que muitas vezes a gente conserva e a gente permite com que ele vai ficando ali ao longo da vida. A gente precisa confessar os nossos pecados ali para o Senhor. Ajoelhar diante dele e falar, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou imoral, eu sou mentiroso, eu falo palavrão, olha, eu faço tanta coisa errada, e começar a realmente se desconstruir, se desfazer diante de Deus e permitir que com a confissão de tudo aquilo que é de ruim que temos, ele possa então juntar os nossos cacos e nos reconstruir novamente. Eu gosto muito daquela analogia que é feita entre o oleiro e o barro. Que Deus ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele faz de nós vasos. E quando ele percebe que esse vaso não está do jeito que ele quer, ele quebra e faz de novo. Às vezes, e com certeza na maioria das vezes, é muito dolorido esse quebrar de Deus na nossa vida. Ele desconstruir a gente e a gente permitir isso. É dolorido demais. Mas tenha certeza de uma coisa, que essa reconstrução de Deus fará com que eu e você possamos viver em paz, viver felizes, viver de uma maneira que agrada a Deus. E não tem coisa melhor do que viver uma vida que agrada a Deus. Porque a paz que Ele coloca em nosso coração, ela não pode ser trocada por nada. Você não tem como valorizar nada mais além do que essa paz, que a salvação, que a regeneração, que a restauração vinda de Deus possa nos dar. E isso eu não troco por nada. Que essa é a paz que eu quero viver a minha vida inteira, deitar minha cabeça no travesseiro tranquilo e só esperar o dia em que o Senhor voltar. E ter a certeza de que eu sou um cidadão do céu, que eu moro no céu. Então um convite para nós é desconstruirmos. Precisamos nos desconstruir de quem somos e entender que tudo aquilo que nós somos não vale nada. Paulo mesmo diz de que tudo aquilo que ele tinha, ele tem como perca agora. Tudo aquilo que ele imaginava que tinha algum valor, já não tem mais o mesmo valor. Aquilo se tornou algo que foi fútil para ele, que ele perdeu. Porque aquilo que ele descobre que é a salvação em Jesus Cristo tem um valor muito maior.
Jesus mesmo conta uma parábola dizendo assim, de que um homem encontra um tesouro maravilhoso em um terreno. E ele volta, vai e vende tudo o que tem. Olha só a desconstrução que ele faz. Ele vende tudo o que tem para adquirir aquele campo onde ele encontrou um tesouro. Então ele se desconstrói para se reconstruir em algo melhor e maior ainda. Deus te abençoe. Olhe para dentro de si mesmo. Reconheça toda a miséria que tem dentro de você. Assim como eu reconheço toda a miséria que tem dentro de mim. E eu posso me desconstruir de que forma? Chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu peco nisso, eu peco naquilo, eu falho aqui, eu falho lá. Sabe? Às vezes hoje em dia está naquela época onde se trabalha demais, se pensa demais em conquistar, em ter algo, em buscar dinheiro, e ter um carro novo, uma casa melhor. Às vezes Deus quer, com certeza Deus quer que nós venhamos a nos desconstruir dessa corrida desenfreada por ter as coisas e começar a se colocar na mão de Deus e permitir com que Ele, da sua forma de ser, na sua velocidade, que não é a nossa velocidade, venha trabalhar na nossa vida e venha nos prosperar da forma que Ele quer. E a forma que Ele quer nos prosperar é em paz. É em paz. E nos tornar o quê? Homens e mulheres, cidadãos do céu. Se desconstrua e deixe o Espírito Santo te reconstruir. E você experimentará as grandes maravilhas que Deus tem para a sua vida. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém?